sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência, ainda por aqui virtual, mas logo logo a gente vai se ver, ó, cara a cara, a gente vai poder pelo menos sorrir um na frente do outro, né? Já que a gente não vai se abraçar, nem ficar pegando na mão, porque vocês sabem, né? Que não pode. Quando voltar às aulas, tem que ter todo um cuidado dentro da sala de aula, que a gente vai ter pra gente poder estar se vendo, certo? E vamos continuar a falar sobre tecido. Tecido, tia. Tecido de roupa? Não é tecido de roupa. Que tecido é esse que a gente está estudando? Vamos ver se você lembra. Tecidos são um conjunto de células, exatamente. E hoje a gente está falando de que tecido? Tecido sanguíneo. Aí eu lembra que eu te perguntei? Você já se cortou? E já saiu sangue do seu braço quando você estava lá, andando de bicicleta, pulando corda, pulando elástico, pam, caiu e aí sangrou. Já aconteceu isso com você? Porque comigo acontecia demais. Ainda hoje eu ando caindo por aí e me corta e sai sangue. Mas e aí, quando a gente se corta? Por que não sai todo o sangue? Por que sai um pouco e depois para? Sabe por quê? Porque o nosso corpo ele é tão maravilhoso, ele é tão de Deus, foi Deus que fez, é claro, né? Que tem um sistemazinho que faz com que esse sangue pare, porque a gente não vá, para que a gente não morra com o nosso sangue saindo todo do nosso corpo. Então, sabe o que vai acontecer? Quando a gente corta, que rompe o tecido, vai sair uma quantidade de sangue, mas logo ele vai começar a parar. Por que ele vai parar? Porque vai acontecer algo chamado coagulação sanguínea, como vocês podem estar aí acompanhando na página 118, que diz o seguinte, que coagulação sanguínea é um processo que ocorre uma obstrução do tecido ou vaso lesionado, que foi rompido, impedindo a perda de sangue. O sangue para de fluir porque o produto final da coagulação, chamado fibrina, forma uma rede entrelaçada que interrompe a passagem das células sanguíneas. Vocês já viram alguém pescando? Já viram que o pescador ele pega a rede, ele lança, tá? Aí ele joga no rio, né? Ou no mar, ou na lagoa, ele puxa a rede. Aí junto na rede vem quem? Vem os peixes que foi capturado pela rede, não é? Pois é assim que vai acontecer quando a gente rompe algum tecido e começa a sangrar. Essa fibrina ela é como se fosse uma rede. E ela vai fazer, sabe o quê? Capturar as células sanguíneas para que ela não escape pelo corte e assim não saia muito sangue do nosso organismo. Até estancar. Lembra que eu falei para vocês também que quando a gente se corta, a gente não deve estar tirando a casquinha? Pois é, porque ali faz parte do processo de cicatrização do ferimento. Certo? E nós falamos também das hemácias, não foi? Os elementos sanguíneos que são hemácias, leucócitos e plaquetas. E a gente descobriu que as hemácias, que é a parte que em maior quantidade, a partezinha vermelha, ela tem uma função muito importante, que é de oxigenação, não é? Mas os leucócitos, o que os leucócitos fazem? O que os glóbulos brancos fazem no nosso corpo? Vamos entender. Lá na página 121, vocês podem estar acompanhando. Só que enquanto vocês pegam aí, vamos lembrar de uma perguntinha que eu deixei para vocês. Por que com o tempo, os machucados, quando a gente se machuca, inicialmente ele fica vermelho ou roxo e depois ele vai ficando amarelado? Por que isso acontece? Porque isso acontece pela degradação da hemoglobina, que ao se converter em pigmentos biliares, assume uma coloração amarelada nos hematomas. E aí, encontraram a página 121? Então vamos acompanhar. Os leucócitos ou glóbulos brancos são células nucleadas cuja principal função no sangue é defender o organismo contra agentes patogênicos. Patogênico, tia, o que é uma coisa patogênica? Um agente patogênico é aquele que causa doenças. Não se esqueça, viu? A gente já falou disso outras vezes. Guarda isso aí com você. O valor médio dos leucócitos de adulto é de 6.000 a 10.000 milímetros cúbicos de sangue. Existem dois tipos de leucócitos, granulócitos e agranulócitos. Como são os granulócitos? Essa denominação se deve à presença de grânulos no citoplasma, quando visto em microscópio. Você já viu um bolo
com granulado, aquelas bolinhas, no brigadeiro, fica cheio de bolinha em cima. Pois quando a gente olha um leucócito no microscópio, se ele tiver como se fosse, tiver em cima dele, como se fosse um brigadeiro cheio de granuladozinho, daquele docinho, é porque ele é um granulócito, certo? Essa denominação se deve à presença do grânulo no citoplasma quando visto em microscópio. E eles podem ser neutrófilo, basófilo ou eosinófilo. Os neutrófilos têm a função de fagocitar e destruir micro-organismos como bactérias e pode englobar também outros corpos estranhos. Já os basófilos fabricam duas substâncias importantes, a histamina, vasodilatadora, que facilita a passagem de células de defesa do sangue para o tecido, e a heparina, que evita a coagulação sanguínea. Já o eosinófilo, ele participa do processo de alergia e no combate a parasitas como vermes. Como vocês poderão observar, as hemácias elas têm uma função de oxigenar, não é? Já os leucócitos têm uma função de quê? De defender o nosso corpo, exatamente. Esses glóbulos brancos, eles agem como soldadinhos do nosso corpo para defender de invasores que podem estar causando doença no nosso corpo. E como é os granulócitos? Essa denominação se deve à ausência do grânulo no citoplasma. Diferente do anterior, quando a gente for observar lá no microscópio, a gente não vai ver grânulo, nenhum granuladozinho em cima desse glóbulo branco. Ele vai estar lisinho, porque ele é agranulócito. E eles podem ser linfócitos T e B ou monócitos. Os linfócitos, eles participam do processo de defesa do organismo, regulando a produção de proteína especiais chamadas de anticorpos. Os monócitos originam os macrófagos e é especializado na fagocitose. Lembra do processo que a célula faz de transporte de substância? Pois são exatamente os monócitos que ajudam nesse processo. E agora a gente vai ver as plaquetas na página 122 do livro de vocês. É que tem uma perguntinha. O que é hemofilia? Hemofilia é uma doença hereditária cuja portadores apresentam sangramentos prolongados quando há rompimento de algum vaso, pois não possui a capacidade de realizar de forma eficiente a coagulação sanguínea. Tal doença tem tratamento com constantes transfusões de sangue e se manifesta com maior frequência em indivíduos do sexo masculino. Mas e aí? E as plaquetas? Como que elas fazem? A gente sabe que as hemácias vão oxigenar. Os leucócitos vão batalhar para defender o nosso corpo contra invasores. E as plaquetas? Que é mesmo que elas fazem no nosso corpo? São corpúsculos anucleados. Anucleado é porque, assim como as hemácias, não tem núcleo. Originado de célula denominada megacariócitos. As plaquetas são importantes agentes contra hemorragias porque favorecem a coagulação sanguínea. E o valor médio dessas plaquetas de adulto é de 150 mil a 350 mil milímetro cúbico de sangue, certo? Então vamos lá. Para que ele serve? Ele serve para agir na coagulação. São agentes coagulantes, né? Eles agem de forma a criar uma barreira para que o nosso sangue não venha escapar, né, demais do nosso corpo. Aí aqui vai ficando mais uma pesquisazinha para vocês, que é, no corpo humano são produzidos aproximadamente 100 bilhões de plaquetas por dia. E elas ficam na corrente sanguínea por aproximadamente uma semana. Após esse período, são retiradas da circulação e levadas para o fígado e baço, onde são destruídas. Quando a quantidade de plaquetas na circulação sanguínea ficam diferentes do normal, podem levar a dois quadros clínicos preocupantes. Quais são eles? O que vai acontecer se tiver aumento de massa de plaqueta ou diminuição de massa dessas plaquetas no nosso corpo? Vai ter dois casos clínicos, né? Dois casos de doença. Quais são eles? Então, vocês vão pesquisar e na próxima aula a gente vai comentar sobre isso, tá bom?
Vai ficar uma tarefinha na 122 e na 123. Nós vamos corrigir na próxima aula. E em seguida vamos falar do tecido muscular, combinado? Então fiquem com Deus e até a próxima aula.